Para plantas mais frágeis, maior volume de água. Para as mais resistentes, uma quantidade menor. Na nossa capacitação tecnológica sobre o bioma cerrado, vamos mostrar que um estudo detalhado sobre a água no subsolo determina quais culturas se adaptam melhor a cada região. Olá, meu nome é Gustavo Ribas Curcio, sou pesquisador da Embrapa Florestas, coordenador do projeto Biomas, e na aula de hoje nós falaremos sobre classes de solos, regimes hídricos e agrupamentos funcionais das espécies arbóreas nativas. Então, um exemplo bem simples, onde a gente parte de superfícies, numa pedossequência, superfícies mais elevadas até as zonas constituídas essencialmente por organossolos, nós temos aqui uma presença de uma ascensão ou uma descensão do freático, quer dizer, a subida e a descida, levando à condição de anoxia que eu coloquei lá nos slides anteriores, ou seja, a ausência de oxigênio. Ausência de oxigênio e até a sua difusividade, né, muito baixa. Então, não esquecer que coloquei isso em aulas anteriores, que a difusividade de oxigênio é 10 mil vezes inferior ao que se faz num solo sem presença de água. Então, há uma dificuldade extrema das plantas sobreviverem. Se não tiverem essas três peculiaridades que coloquei, os aerênquimas, as hipertrofias de lenticelas e as raízes adventícias, dificilmente suportam esses lugares. Então, com essa presença do freático, nós já começamos a dividir a pedossequência em zonas hidromórficas, em zonas semi-hidromórficas com pequeno espaço para troca gasosa e as zonas não hidromórficas em que se tem um espaço muito grande, quer dizer, ali pode-se colocar, desde que se respeite as características sucessionais das plantas, nós temos uma possibilidade monstruosa de colocar plantas. O nosso problema é colocar plantas e manter níveis de sobrevivência em zonas hidromórficas e semi-hidromórficas. E aí, para as condições das simbologias representadas, entram as espécies hidrófilas, nos semi-hidromórficos entram as higrófilas, e aí pode-se fazer uma série de modelos, em aulas posteriores serão colocados esses modelos de como se trabalham com hidrófilas e higrófilas para esses ambientes, e, posteriormente, os mesófilos, se assim for necessário, por exemplo, um APP atingir até zonas não hidromórficas, pode-se pensar nas espécies hidrófilas. Agora, isso é muito simples, visto num córrego de primeira ordem. Quer dizer, o riozinho estaria ao lado das espécies hidrófilas. Num rio de sexta e sétima ordem, nós temos planícies altamente enriquecidas de superfícies geomórficas, com variações de altimetria muito diferentes, com permeabilidades muito distintas. E aí eu quero lembrar os senhores quando disse, o rio normalmente ele faz um processo, saindo da sua nascente até a jusante, ele faz um processo de decantação longitudinal. Mas lateralmente também há um processo de decantação de sedimentos laterais, alterando as texturas. Alterou a textura de um solo, você altera o regime de permeabilidade. Então você tem que considerar o que eu coloquei no slide anterior. Vai colocar as espécies e quer um alto índice de sobrevivência, você tem que pensar em permeabilidade e posição de paisagem. Então, num grande rio, nós, de padrão de leito meandrante, nós temos costumeiramente superfícies de degradação nas superfícies côncavas e superfícies de agradação nas superfícies convexas. Então, na erosão gradual do rio, tudo que o rio tira da superfície de degradação, a jusante ele deposita na superfície de agradação. Esse depósito que o rio faz naturalmente, porque nós temos dentro do rio, vamos dizer assim, o regime o acanalamento da água ele é em padrão helicoidal.
Então, você tem uma distribuição de sedimentos de formas muito distintas quanto às texturas e ao grau de alçamento da superfície. Então, se na superfície de degradação, ou seja, onde está tendo erosão, você tem um dique marginal alçado, você vai colocar espécies mesófilas. Mas daí eu aconselharia o seguinte: comecem a pensar espécies para diques mais elevados e de textura mais arenosa, comecem a pensar numa composição de sistemas de raízes não só pivotantes, mas axiais, para você fazer a prevenção da erosão na base do dique marginal. Você precisa de sustentação mecânica. Então, há uma necessidade que no dique marginal se coloquem espécies mesófilas, mas fiquem atentos para colocar espécies com raízes pivotantes misturadas às espécies axiais. E aí chama a atenção o seguinte: na base, quanto mais no reverso, quanto mais para trás do dique, você pode botar as espécies mais altas. Na frente, por conta de peso, procurem colocar as espécies mais baixas. Então, vocês vão colocar no dique marginal espécies mesófilas mais baixas. E no talude, por exemplo, do dique marginal indo para o talude para o rio, coloquem espécies de alta flexibilidade, que elas não sejam esclerenquimadas, que elas sejam colenquimadas. Então, por exemplo, algumas leguminosas, as sesbâneas fazem isso. Tem uma série sebastiana, chotiana no sul, lá isso faz de monte. Quer dizer, você pode colocar uma série de espécies que preencham o talude, diminuindo a velocidade do fluxo do rio, mas são espécies que têm, como estão longe do freático, são espécies mesófilas. À medida que vai para a planície, colocam as espécies hidrófilas. Agora, eu coloquei essa superfície de agradação, e isto daí é um exemplo de um levantamento de rios que nós fizemos. Nós temos os arcos de meandro. E nos arcos de meandro, que é essa superfície ondulada, com barras e interbarras de meandro, nós temos normalmente a ponta das barras, não se pode colocar espécie nenhuma. A gente não vê espécie arbórea nenhuma. Ali é ambiente de herbácea e arbustiva. Começam as espécies a partir da interbarra, ou seja, da zona baixa, e daí começam a mudar as espécies de acordo com o nível de hidromorfia do solo. Então, você tem barra, interbarra, até encontrar algumas vezes barras alçadas, e normalmente dentro de uma superfície de agradação, quanto maior a superfície de agradação, maior a presença de uma entidade geomórfica importantíssima e que nós temos que pensar como uma superfície nucleadora de espécies hidrófilas, ou seja, uma superfície geomórfica que tem um tamanho grau de saturação hídrica, que ali é a zona de maior nucleação para as espécies hidrófilas. Ali tem que ampliar a colocação de espécies hidrófilas com a maior diversidade que você conseguir dentro da tua possibilidade. Então, como que nós montaríamos fazendo essa revisão de tudo que nós colocamos, como que nós faríamos uma distribuição de grupos funcionais hidrófilos, higrófilos e mesófilos? Então, vamos começar pela superfície de degradação. Se o dique marginal é bem alçado, como eu considerei nesse caso, colocam-se espécies mesófilas. Agora, quero chamar a atenção para você do seguinte: quanto mais rebaixado for esse dique, tanto mais deve vir para a espécie hidrófila ou higrófila. E aí você vai ter que olhar isso com as características dos solos. Lá vai te dizer aquelas características redoximórficas, quer dizer, gleisação, matéria orgânica, mosqueado, plintita, que nós vimos em aulas anteriores. Observem, façam essas observações e vocês vão ter uma noção de qual é a recorrência da altura do freático. Então, você vai saber se coloca uma espécie hidrófila ou uma espécie higrófila. O dique ficou alçado, espécie mesófila, não tem problema. Na medida que você está indo para o reverso do dique marginal, indo para a planície, na zona intermediária entram espécies higrófilas. E, por fim, na planície mesmo, as espécies hidrófilas.
O dique marginal, as superfícies, quando se faz trabalhos de recuperação de rios, quando se trabalha na superfície de degradação é muito mais fácil. O difícil é trabalhar nas superfícies de agradação. Então, eu coloquei como exemplo, começando, não se coloca nada na ponta de barra. Ponta de barra, normalmente, elas recebem ela é dominada por espécies herbáceas, quando tem. Então, não se preocupe em colocar a árvore ali, mas já na interbarra, já comece a povoar, e não com altas densidades. A primeira barra de meandro não tem alta. Toda vez que a gente faz levantamento de fitossociologia por tipo de solo, a primeira barra de meandro, ela não é rica em quantidade. Ela não é rica, perdão. Ela só vai ser rica nas barras de meandro internas. Essa mais externa, até não se preocupe, pode colocar um tipo só e alguns indivíduos. Agora, a barra de meandro, que é um pouquinho mais alçada, e normalmente as primeiras são as mais baixas, você entra com espécies higrófilas, ou seja, em que o lençol está de 50 a 100 centímetros de profundidade. Na próxima interbarra, sempre espécies hidrófilas, e assim sucessivamente. Então, higrófilas nas barras de meandro e hidrófilas nas interbarras. Então, sempre fica assim. Agora, quando vai para uma barra alçada, você já pode pôr a sua higrófila, e em cima entram com as mesófilas. Então, você forma uma população diversa, associada ao regime hídrico do solo, ou seja, você vai ter um nível de sobrevivência muito maior. Ele é trabalhoso para se fazer a mensuração dos ambientes, mas depois você tem um retorno muito grande na sobrevivência dessas espécies. E na medida que você sai da barra alçada e migra para a bacia de inundação, que ela é bem baixa, onde normalmente estão são gleisolos ou organossolos, você vai fazer uma higrófila e depois, por fim, dentro, uma planície ocupada praticamente por várias espécies hidrófilas. Então, esta conjugação de superfície geomórfica com tipo de solo, com regime hídrico, aliada à característica das espécies, isso te promove uma racionalização da recuperação de um ambiente. Então, nós que trabalhamos muito com rios, e a gente vai ver uma série de experimentação. Gente, eu estou dizendo, é muito comum, a gente vê às vezes 100% de mortalidade, mas é comuníssimo nós pegarmos 60%, 70%, 80% de mortalidade, porque as pessoas não respeitam as características dos solos, as suas características relacionadas principalmente à ascensão e descensão do freático, e daí, naturalmente, a mortalidade é muito elevada. Então, você tem 1, 2 anos de espécies que não morrem, mas na medida em que começa essa flutuação e as raízes se expandir, praticamente tudo morre. Bem, com isso, eu gostaria de deixar o seguinte recado para essa aula, que toda essa preocupação não se dá só com o ambiente em si. Eu acho que nós, técnicos, temos cada vez mais resgatar a confiança dos produtores rurais no sentido de uma orientação técnica nossa para eles. E, para isso, nós, como técnicos, temos que considerar que não é exclusivamente o nosso tempo que está em jogo quando se faz a recuperação do ambiente, mas é a do produtor, é o tempo do produtor, é a mão de obra e é o recurso do produtor. Então, eu acredito que, se nós começarmos a trabalhar com grupos funcionais em relação ao oxigênio em solos de planície, nós podemos orientar e alcançar melhores resultados, com isso favorecendo o ambiente e nós, como técnicos, também preservando o nosso título profissional. Por hoje era isso, muito obrigado, até a próxima.